Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, ao ler as Sagradas Escrituras, ó Pai, nós vemos a realidade, Senhor, da presença de Deus no meio do seu povo, Senhor Deus. E essa presença se faz hoje aqui da mesma forma. É lógico que espiritualmente, Senhor, o Senhor está no meio do seu povo. E sabemos, ó Senhor Deus, que por meio da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, o Senhor opera maravilhas, ó Pai. Senhor, vemos essas coisas no passado, e essas coisas nos mostram claramente o Senhor não somente tendo misericórdia, Senhor Deus, de nós pecadores, mas mostrando que Ele era Senhor sobre todas as coisas e que tinha poder para fazer tudo aquilo que havia dito, que os profetas haviam falado e que o próprio Deus havia testificado por meio desses profetas, ó Pai. O Senhor veio para salvar e resgatar o perdido. E é isso que Ele faz, pelo seu poder, pela sua graça. E é por esse poder, Senhor Deus, que adentramos o reino eterno. Senhor, nesse momento, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. A voz que representa esse mesmo poder, ó Senhor Deus, que transforma, que cura, Senhor Deus, que sara, que ressuscita, que transforma, Senhor Deus. Esse mesmo poder está presente na Tua palavra para nos convencer, para nos consolar, para nos instruir, ó Pai, e assim nos preparando para recebermos o Teu reino. Que possamos ouvir essas instruções e viver por meio delas, ó Senhor Deus, e jamais se apartar delas, ó Senhor Deus, vivendo assim de conformidade com a Tua vontade. Fica com o Teu povo, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Não permita, Senhor Deus, que tudo que temos ouvido, que tudo que temos lido, que temos presenciado, Senhor Deus, se volte contra nós, mas que seja, Senhor Deus, instrumento de Deus para a nossa transformação, Senhor Deus, a transformação à imagem do Seu Filho, que está sendo operada em nós de forma poderosa. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 5, versos de 19 a 21. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 19 a 21. Nós estamos vendo aqui que Paulo está dando instruções relativas, a como se deve proceder na igreja, como deve ser a postura e como a igreja de Cristo nesse mundo deve se portar até a volta cabal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua segunda vinda. E aquilo que nós temos aqui, elas não são simplesmente sugestões, mas são conselhos, são mandamentos que nós como igreja devemos vivenciar a nossa prática de vida. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou fazer a leitura do verso 17 até o verso 21, que é onde nós vamos hoje. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, que presidem bem como a especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o grão. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, e aos anjos eleitos, que guarde esses conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Havendo anteriormente, nós vimos isso na semana passada, o apóstolo Paulo ministrado sobre o assunto, sobre o tema, o sustento pastoral. Agora ele vai instruir a igreja sobre disciplina. E que tipo de disciplina? Aquela que é voltada para as autoridades da igreja, para os ministros. E qual é o propósito? Não permitir que os ministros se exponham a ataques caluniosos ou que sejam atingidos por acusações sem fundamento. E aí nós vamos perceber que ainda nessa temática de honra, devem ser considerados merecedores de dobrada honra, e nós vimos que honorários aqui significa honra, e apesar de estar se referindo também ao sustento e ao cuidado, ele abarca tudo que está relacionado à honra que é devida a esses homens. Essa honra deveria ser expressa nesse sentido também com relação à disciplina deles. E aí no verso 19 ele diz assim:
não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende na presença de todos, para que também os demais temam. E aí, queridos, nós estamos vendo aqui que uma acusação contra um presbítero, contra um ministro, deve ser sobre bases de um testemunho oral de 2 ou 3 testemunhas dignas de confiança. Quando ele diz, não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E nós estamos falando sobre essa mesma temática ali no Velho Testamento, em Provérbios. Falando daquela que a testemunha falsa produz o quê? Fraude. Mas a testemunha de confiança, a testemunha veraz, né, fala a verdade. E a ideia aqui é essa. Tá? Ele está preservando esses homens com um objetivo. Porque eles são liderança na igreja. E é interessante porque, se nós formos olhar a questão desse falso testemunho, nós devemos lembrar que nesses casos, que uma falsa testemunha, ou seja, alguém que não é digno de confiança, vai se desbocar em mentiras. Provérbios capítulo 12, verso 17 diz assim, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Uma pessoa que não é confiável, que não tem caráter digno e que não fala a verdade, está comprometida com o erro. E por isso não tem a liberdade e o compromisso com a verdade. E é por isso também que ele fala aqui que não deveria ser aceitado denúncia contra a autoridade, senão pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, para se confirmar aquilo que está sendo feito. Agora, uma coisa interessante aqui, a princípio, a nossa leitura pode demonstrar que o apóstolo Paulo está lidando com essa situação de uma forma diferente. E nós vamos perceber que, de certa forma, sim. Mas, como nós estamos vendo no livro de Timóteo, as exigências que se faz aos ministros e aos líderes da igreja são as mesmas que se fazem para toda a igreja. Só que você tem uma pequena diferença. Eles têm maior responsabilidade. É interessante nós percebermos que na Escritura, no Velho e Novo Testamento, e aí citando o Velho Testamento também, todo israelita estava salvaguardado de processo ou sentença, a menos que houvesse 2 ou 3 testemunhas fidedignas para testificar contra o mesmo. Nós vamos perceber que o que Paulo está falando aqui para os presbíteros e para a autoridade era o que se fazia com todas as pessoas. Quando alguém levantava alguma denúncia, uma pessoa só, ela não era levada em consideração. Se essa denúncia não fosse acompanhada de 2 ou 3 pessoas de confiança. Abra Deuteronômio capítulo 17, verso 6. Olha o que a palavra do Senhor diz. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto, Deuteronômio 17, 6. Será morto que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Abra Deuteronômio capítulo 19, verso 15. Olha o que diz, verso 15, verso 18 e verso 19. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Verso 18. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa, tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás no meio o mal no meio de ti. Abra Mateus capítulo 18, verso 16. O Senhor Jesus instruindo como se deve proceder quando o irmão peca. Deixa eu pegar aqui, só um minuto aqui, deixa eu
conferir aqui Mateus capítulo 18, verso 16. Se, porém, não te ouvir, toma contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Abra 2 Coríntios capítulo 13, verso 1. Coríntios vai até 12. Diz assim: esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Perceba que esse é o procedimento que a igreja deve ter com relação a qualquer tipo de denúncia. Um presbítero não poderia ser acusado, um ministro não poderia ser acusado por uma só pessoa. Deveria haver uma denúncia e acompanhar essa denúncia 2 ou 3 pessoas que testemunhassem e fossem dignas de confiança. Cuidado para que a verdade se estabeleça. E um cuidado maior ainda, porque esses homens são líderes da igreja. Há um ditado latino que diz assim: testes unus, testes nulos, que significa uma testemunha não é testemunha. Esse era o padrão da antiguidade. Nos tempos bíblicos, sempre que um tribunal levava à justiça um acusado, recusava-se como prova o depoimento de uma só pessoa, por considerá-lo insuficiente. E para proteger o inocente, o juiz civil ou eclesiástico pediria que mais de uma testemunha apresentasse provas indisputáveis do delito. E nesse contexto que nós estamos vendo a Escritura dizendo que sem apoio uma acusação não pode ser levada em conta, nem ainda ser recebida. E aí quando você olha para a Escritura, você vê que na prática não é muito bem assim. E o pior, às vezes na prática da própria igreja. E qual é o cuidado com isso? O cuidado é de não prejudicar desnecessariamente a reputação de um presbítero. E a sua obra não deve sofrer uma interrupção desnecessária. O que mais nós vemos no mundo, e principalmente no meio jornalístico, são determinadas manchetes ou falas que não representam a realidade, ou que estão ainda em processo de investigação, e aí se coloca uma manchete e mancha-se a imagem de uma pessoa por aquilo que está sendo proferido. Só que aquilo ficou. A resolução daquilo depois, as pessoas não tomam conhecimento. E a imagem daquela pessoa torna-se desgastada e ela cai no descrédito. Esse é o intuito aqui. Esse é o intuito do apóstolo Paulo. Cuidado, nós devemos ter esse cuidado com todos. Não somente com os nossos líderes, ainda mais com eles. Ainda mais com aqueles que estão numa situação de autoridade, que estão numa situação superior. Principalmente com relação àqueles que estão conduzindo o povo de Deus. Agora, por que razão Paulo fala, e a maneira como ele fala aqui, ele lança na conta dos presbíteros como se fosse um privilégio peculiar, algo que na lei de Deus se ordena para todos indiscriminadamente. Ele fala de certa forma que dá essa impressão de ser um privilégio desses homens. Calvino, quando comenta esse texto, ele chama a nossa atenção para esse fato. E a sua argumentação é que, para salvaguardar os pastores das malícias dos homens, ele aplica essa lei geral para todos, como se fosse um privilégio a essa classe de homens. E isso se faz por causa das dificuldades decorrentes do seu ministério, pois mesmo que exerçam corretamente as suas responsabilidades, eles não conseguem evitar 1001 críticas.
E isso é uma grande verdade. E ainda Calvino ele vai dizer que essas dificuldades que os ministros vivenciam muitas vezes são tão volumosas que ou vão a pique, ou cambaleiam, ou param hesitantes, ou dão um passo em falso, de maneira que os perversos encontram muitas ocasiões de deparar-se com algum defeito neles. E aí Calvino vai dizer, e a gente sabe, que isso representa a astúcia do diabo para alienar, por meio dessas críticas, homens de seus ministros. E não é isso que acontece? A maledicência faz isso, né? O juízo precipitado faz isso. E qual é o intuito do diabo com tudo isso? Gradualmente fazer com que aquelas pessoas levem a doutrinação desses homens ao desprezo. E com isso, eles também prejudicam pessoas inocentes e diminuem, o que é pior, a autoridade da santa doutrina de Deus. Como muitas vezes nós somos levianos, em levantar determinadas coisas a respeito dos nossos líderes. Nossos líderes não são perfeitos. Nós não somos perfeitos. A igreja deve ter uma consideração devida a mais para com esses homens. E é interessante porque quanto mais um ministro se esforça para expandir o reino de Deus, mais ele é sobrecarregado de hostilidade. E nós sabemos isso, né? Principalmente no nosso contexto de hoje. Como aqueles ministros que estão preocupados com a sua igreja, não gostam de aparecer, não gostam de tumulto, não gostam de briga, não gostam de confusão, não gostam de debates desnecessários, mas são fiéis aos seus, a sua fé, são fiéis, no nosso caso, aos nossos símbolos de fé, e querem pura e simplesmente expor a palavra de Deus a um pequeno grupo, às vezes. Como eles são taxados de vários nomes. Como eles são carregados de hostilidade por outros, não sei porquê. E sofrem os ataques mais horrendos. E esses homens tornam-se um alvo infeliz por causa disso. Um outro fator que devemos levar em consideração também, que João Calvino observa em seu comentário, é que quando se lança alguma acusação contra os ministros da palavra de Deus, ela é crida prontamente, como se a mesma fosse algo comprovado. E muitos fazem isso por ingenuidade ou por excesso de credulidade quanto à fonte. Acreditam veemente naquilo que se diz de pessoas que já demonstraram por suas ações, certo tipo de credibilidade, de integridade, mas elas são crédulas para essas coisas. E Calvino diz que isso às vezes acontece por causa do elevado padrão que exigem desses homens, mas também porque Satanás faz com que muitos sejam crédulos, que sem qualquer investigação, e assim apressadamente condenem seus pastores, cujo nome deveriam esforçar-se para defender. E é lógico que nós não devemos ficar tão assustados, assombrados, por causa desse fato, dos pastores serem alvos de muitos ataques. E uma vez que ele tem o dever de reprovar todos os erros, opor-se a desejos perversos e refrear por meio da sua severidade a todos quanto percebem que caminham por vendas tortuosas, não é à toa que eles são alvo dessas coisas. E não precisa ir muito longe, não. Isso não é uma característica somente dos pastores, não. Mas todos nós, quando estamos prontos a reprovar e a falar a verdade, a fazer a coisa certa no meio da impiedade, nós somos alvos de perseguição.
As pessoas falam, e falam o que querem. É complicado. E essa é uma coisa que eu já vivenciei, e não só eu, mas todos os pastores vivenciam constantemente. O pastor foi muito duro, ele não tem coração, ele não tem amor. Porque fala a verdade. Porque é duro na hora certa, com todo o respeito e consideração. E um pastor que não tem respeito e consideração, ou uma pessoa que não tem respeito e consideração, ao agir de forma firme e ver naqueles que estão no erro a si mesmo, porque podem também cair nas mesmas ciladas e serem seduzidos pelo seu próprio pecado, e assim, ao repreender e ao serem firmes, terem o temor de Deus nisso, não deveriam estar na posição que estão. Calvino, comentando esse trecho, ele encerra esse tópico fazendo uma pergunta retórica em seu comentário. Ele diz assim: quais seriam, pois, os resultados caso dessemos crédito indiscriminadamente para todas as calúnias que são divulgadas contra ele? Eu vou contar aqui não foi uma calúnia, foi calúnia porque não representava a verdade. Certa vez eu estava falando de uma igreja sobre os deveres, do marido, da esposa, e eu disse algo com relação ao auxílio dos maridos com a esposa, de que eles devem ajudá-las no serviço doméstico. Às vezes elas estão sobrecarregadas, lavar a louça para ela, fazer um serviço, às vezes elas estão demasiadamente assoberbadas com crianças, aquela lida da casa, e aí você chega em casa, sua mulher está com a pia desse tamanho, com um monte de coisa para fazer, você toma um banho, abre o jornal, vai ver televisão e despreza completamente a situação em que ela se encontra. Você teve um dia de trabalho exaustivo, mas você sabe que, como homem, você é a parte fisicamente mais forte da família. E que você deve, em situações como essa, obrigação sua, aliviar o peso e a carga delas. E eu disse isso, Aí ficou rolando na igreja que eu disse o seguinte, que homem jamais pode lavar uma louça. E é interessante porque, certa vez, esse mesmo grupo, essa mesma igreja, o pastor dessa igreja me chamou para falar de novo, muito tempo depois. E aí veio conversar comigo. Alguns jovens vieram conversar comigo. Aí falou: pastor, estava rolando isso aqui e tal. Eles viram alguns vídeos meus na internet que eu falava o contrário, Aí, alguma coisa está errada aí. Disseram isso. Aí vieram falar comigo. Falaram: não falei isso não. Pastor, deixaram de convidar o senhor para falar aqui à igreja por causa disso. Eu não disse isso. E ainda bem que tinha até uma prova física, uma pregação, um estudo que eu dei que falava sobre isso, e falava o contrário do que eles estavam dizendo. Mas essa é uma coisa mínima. É uma coisa mínima, mas que teve uma repercussão. A igreja deixou de ser abençoada. E qual era a visão que a igreja estava tendo a meu respeito com relação a isso? E eu poderia dar outros exemplos aqui muito mais sérios e muito mais tristes com relação ao ministério, coisas que nós vivenciamos, mas vou me furtar disso, em situações em que fomos firmes e que agimos como deveríamos agir, que fomos mal interpretados, fomos perseguidos, fomos vilipendiados, e eu não sei como as coisas estão, porque você não toma conhecimento, mas aquilo ficou no ar. Ele diz: quais seriam os resultados caso dessemos crédito indiscriminadamente para todas as calúnias que são divulgadas contra ele? E uma coisa que nós precisamos não perceber não somente com relação ao pastor, mas com relação a todos nós. Primeiro, que nós somos capazes de fazer qualquer atrocidade, mas que, por outro lado, nós precisamos ver que existe uma coerência. Pessoas que são
íntegras, pessoas que andam de conformidade com a vontade de Deus, pessoas que têm um coração do Senhor. Não que elas não errem ou que elas não possam errar, elas erram, mas elas são pessoas humildes, que reconhecem o seu pecado, que refaz, que repara o seu erro. E nós precisamos tomar muito cuidado com as informações que nós temos, porque às vezes nós dizemos assim, mas essa pessoa fez isso, eu não acredito nisso. Nós não devemos dar ouvidos ao que nós escutamos de uma forma indiscriminada. E a Escritura tem vários exemplos mostrando para nós que esse não deve ser um procedimento nosso. Nem dar ouvidos indiscriminadamente a qualquer assunto, a qualquer demanda, e nem ser aqueles que levam essas coisas, porque a Escritura classifica-os como fofoqueiros, como mexeriqueiros. Olha o que Mathieu fala em seu comentário referente à acusação de ministros. Ele diz assim: não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aqui está o método bíblico de procedimento contra um presbítero, quando acusado de algum pecado. Observe. 1. Deve haver uma acusação. Não pode ser um relato incerto e apressado, mas uma denúncia contendo uma acusação formal. Além disso, não deve haver uma investigação ou inquérito. Isso ocorre de acordo com a prática atual de inquisição judicial, que formula artigo para os homens se justificar ou se inocentar a si mesmo desses crimes, ou então para acusar-se. Mas, de acordo com o conselho de Paulo, deve haver uma acusação proposta contra um presbítero. Essa acusação não deve ser recebida, a não ser que seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas dignas de crédito. E a acusação deve ser recebida diante deles, isto é, o acusado deve estar face a face com os acusadores, porque a reputação de um ministro é, de uma maneira especial, uma coisa melindrosa. E, portanto, antes de qualquer coisa seja feita que possa macular essa reputação, grande cuidado deve ser tomado para que a coisa alegada contra ele seja bem provada, para que não seja repreendido diante de suposições levianas. Não tem como nós não falarmos da situação que o nosso país se encontra. Nosso país está à bancarrota. E nós precisamos orar, suplicar a Deus misericórdia para nós, para a sua igreja. Porque o que nós temos visto em televisão, em rádio, em mídias sociais, são acusações sem fundamento. Pessoas estão sendo presas por suposto crime que poderiam ter cometido. Estão elevando a injustiça a um grau máximo. E isso não se refere somente ao mundo, ou ao meio secular. Mas como nós vimos hoje, toda verdade é verdade de Deus. E quando essa verdade ela é maculada, por ser uma verdade, é uma ofensa ao Deus Todo-Poderoso. E não pensem que essas coisas estão acontecendo lá, não vão acontecer aqui. O alvo sempre é a igreja. O alvo sempre é a igreja. Alguns acreditam em conspiração, e às vezes existe mesmo isso. Mas existe uma conspiração muito maior, que nós sabemos quem está engendrando essa conspiração contra a igreja de Cristo. É Satanás e seus anjos. E ele sempre fez isso. E nós precisamos ter noção dessas coisas. Não achar o que está acontecendo lá não me toca e eu não vou me meter, eu não vou orar por isso, não vou me envolver. Mas nós percebemos que a Escritura diz que nós, como crentes, temos a obrigação de estabelecer a justiça naquilo que cabe a nós, aquilo que está no nosso âmbito, e defender essas pessoas que estão sendo ofendidas, que estão sendo levianamente acusadas. Nós não podemos ficar calados. Não estou dizendo que a gente tem que sair aí, com cartazes e aquela coisa. Não estou dizendo isso, não. Mas eu estou dizendo que nós temos esse direito, no âmbito em que nós estamos, de estabelecer a verdade.
Porque isso toca a igreja, isso toca a nós crentes. Essas coisas devem nos incomodar, devem mexer com os nossos brios, e nos fazer clamar ao Senhor para que a justiça, a verdade, aquilo que é reto e íntegro se estabeleça. E dessa forma, querido, sabe o que nós estamos fazendo, segundo a Escritura? Apressando a vinda do Senhor. Mas olha o que o verso 20 vai dizer: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. E ainda se referindo aos presbíteros, Paulo fala como devemos proceder com relação aos presbíteros que vivem em pecado. E aqui nós estamos vendo a disciplina da igreja. Mais uma vez, o que Paulo diz serve para todos os homens, independente do cargo ou situação que ocupa. Mas especialmente aqueles que estão numa situação de autoridade, têm uma responsabilidade maior. E aí nós vemos essas instruções da Escritura Sagrada, uma coerência e uma cuidadosa moderação. Primeiro, para refrear a língua dos insolentes e caluniosos, que não temem difamar autoridades. Em segundo lugar, coerência também para todo aquele que se encontra em evidência e se comporte mal, que esse seja severamente corrigido. Porque a tendência pecaminosa dos homens é amenizar as consequências para aqueles que têm autoridade e prestígio, quando andam de forma descarada em seus erros publicamente. E os presbíteros que andam por vias pecaminosas não devem ser poupados. Percebam que o mesmo cuidado que ele tem em preservá-los, ele tem em exercer disciplina sobre aqueles que andam no erro. Como seria bom se essas coisas acontecessem na nossa realidade. E é engraçado porque é assim que deve ser. Lembra que eu falei hoje de manhã sobre leis físicas e leis morais? Que as leis físicas, elas, quando são quebradas, elas imediatamente trazem as consequências, mas as leis morais demoram um pouco mais, mas pelo mesmo princípio, elas vêm. Se estamos numa sociedade onde aqueles que têm autoridade são privilegiados, onde a justiça está sendo distorcida, onde as coisas estão sendo mudadas, ou melhor, invertidas, corrompidas, essa sociedade está à beira da destruição. Está à beira da destruição. E é isso que nós estamos vendo no nosso país. E não só no nosso país. Nós precisamos clamar para que essas coisas mudem. Porque não seremos levados também por essa destruição. É triste nós vermos isso. Porque não é para ser assim. E a sociedade sofre. A comunidade, a sociedade sofre. Porque o pecado não pode permanecer. Por mais que estejamos num mundo onde o pecado jaz, o mundo jaz no pecado, esse mundo não suporta o pecado. E é por isso que ele está sendo paulatinamente, fisicamente destruído. É triste ver isso. É muito triste nós vermos isso. Esses dias eu estava, desculpe fazer esse comentário, estava vendo uma reportagem e era de uma pessoa, como é que se diz? De confiabilidade. Um deputado disse que existe uma lista VIP na Receita Federal, que determinadas pessoas não são investigadas. E essa pessoa diz assim: quando você faz uma coisa errada na sua declaração,
o leão vem, a receita vem e cai em cima. Mas essas pessoas, elas não são investigadas, elas não são mexidas. É uma lista de 6.000 pessoas. Pessoas que têm um patrimônio além daquilo que recebem. E aí, aquela pessoa que tem um patrimônio além daquilo que recebe, tem muita falcatrua. Dentre elas, a mais comum é a roubalheira. É o peculato, muitas vezes. Você acha que uma sociedade pode permanecer assim? Não pode. Não tem como. Não tem como. E aí você vê as coisas acontecendo, você vê essa instabilidade moral, você vê a degradação, que, de uma maneira geral, as coisas... Por quê? Porque essas pessoas estão quebrando leis morais, leis divinas. E as consequências estão vindo. E essas coisas apressam e chamam a vinda do Senhor Jesus. Nós queremos que o Senhor Jesus venha. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa vontade. Ele vai vir como libertador para uns e como juiz para outros. Um juiz implacável. Percebam como a palavra de Deus mostra a santidade de Deus, mostra a justiça de Deus e mostra a sua misericórdia. Ele não permite que essas coisas aconteçam no meio do seu povo. E se a igreja está andando dessa forma, ela está debaixo de juízo, e o juízo de Deus vai vir. Como veio no Velho Testamento. Nós não precisamos ter experiências nenhuma externas do poder de Deus. Não temos necessidade. Não temos necessidade nenhuma. Porque, por mais que tenhamos, porque todas as coisas foram escritas. E nós devemos olhar para a Escritura, porque é daquela forma que Deus vai agir hoje também. É a mesma forma. O juízo é o mesmo, a misericórdia é o mesmo, a longanimidade é o mesmo, o juízo também é o mesmo. E aquilo que ele exige de nós é a mesma coisa que ele exigia dos seus servos no passado. A mesma maneira como Deus disciplinou a igreja no passado, é a maneira como Deus disciplina hoje. E se nós formos ver a maneira como Deus age, queremos entender, é só ver a Escritura Sagrada, como Deus age na sua palavra, e nós vamos olhar para esse mundo e ver que Deus está agindo da mesma forma. E aí nós vemos aqui, na Escritura, que esses homens que andam por vias pecaminosas não devem ser poupados. Pelo contrário, devem ser punidos ainda mais, com mais severidade que os demais. E a lei de Deus sempre fez distinção entre autoridades e pessoas comuns. Distinção em que sentido? No sentido de poupá-los? Não. No sentido das suas responsabilidades. Porque todos, tanto autoridades quanto aqueles que não são autoridades, se errarem, estão sujeitos a castigo, estão sujeitos à disciplina, estão sujeitos à justiça. E olha o que nós estamos vendo no nosso país. Que desgraça. Pessoas que não cometeram delito nenhum, por mais que agiram indevidamente, estão sendo presas. E criminosos, bandidos, assassinos estão livres, soltos. E o pior, comandando muitas vezes instâncias do nosso país. E onde a igreja está nisso tudo? Onde é que nós estamos nisso tudo? Cadê os crentes? Cadê a justiça que se manifesta por meio de nós? Cadê o bom perfume de Cristo?
São perguntas que nós temos que nos fazer. Olhar para nós e ver assim, aonde eu estou deixando de ser testemunha viva do Evangelho. Abra Levíticos capítulo 4, verso 3, 22 e 23. Veja como a lei fazia a mesma distinção entre autoridades e pessoas comuns. Olha o que diz: se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Verso 22 e 23. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer algumas de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou, se não fizesse, e se tornar culpado, ou se o pecado em que lhe caiu for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. E olha o verso 27 e 28. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizesse, se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. O que nós estamos vendo aqui? O sacerdote, o príncipe e o povo. Essas três classes de pessoas, elas serão responsabilizadas pelo seu pecado. Todas elas irão responder diante do Senhor por esse seu pecado, trazendo uma oferta. Mas percebam que há diferenças nessas ofertas. A primeira do sacerdote é um novilho, o príncipe é um bode, e do povo é uma cabra. E essas diferenças que nós vemos na oferta pela culpa é de ordem econômica, significando que maiores autoridades tinham maior responsabilidade e tinham que dar maior reparação por causa do seu pecado. Timóteo deveria não só fazer com que seu pecado ferisse sua consciência, mas que no caso deles, isso fosse feito publicamente, para que os demais vissem e viessem a se sentir cheios de piedoso temor de praticar o mal. E a igreja deveria perceber que os que estão em posição de autoridade da igreja e vivem uma vida dissoluta devem ser repreendidos publicamente. E assim nós estamos vendo que nem mesmo os que são superiores em posição de dignidade são poupados. Se considerem advertidos por tal exemplo e temam também os demais. E da mesma forma que os presbíteros apontam o caminho para outros mediante o exemplo da sua vida honrada, também se cometerem alguma falta, é justo que uma disciplina seja exercida contra eles que sirva de exemplo a todos. Por que deveríamos ser tolerantes com homens cujos erros são mais prejudiciais do que os outros homens? E é isso que Paulo está mostrando aqui. Liga o ar, por favor. Pois se um presbítero comete um erro, não dessa categoria, é evidente que ele seja admoestado privativamente do que acusado publicamente. E por que ele deve ser assim tratado? Pelo mesmo motivo. Por ser um presbítero, como também fazemos com as outras pessoas. Matthew Henry faz a seguinte contribuição, ele diz assim: aos que pecam diante de todos, repreende-o diante de todos, para que o emplastro seja tão grande quanto a ferida, e que aqueles que estão em perigo de pecar, por exemplo, da queda desses, sejam avisados, para que também tenham temor. E esse mesmo autor, Matthew Henry, ele chama a nossa atenção nesse texto para duas realidades. A primeira, que os pecadores escandalosos públicos devem ser repreendidos publicamente. Como seu pecado foi público e cometido diante de muitos, ou pelo menos chegou ao ouvido de todos, assim a repreensão deles deve ser pública e diante de todos.
E é assim que deve se proceder na igreja. E não somente na igreja, em todos os lugares. Porque quanto mais você tem, mais responsabilidade você vai ter que demonstrar. E que a repreensão pública é designada para o bem dos outros, para que tenham temor, bem como para o bem do indivíduo repreendido. Consequentemente, essa disciplina foi ordenada debaixo da lei, para que ofensores públicos recebessem castigo público, e para que assim todo Israel ouça e tema, e não se torne a fazer segundo esta mesma coisa má. Agora, quando essas coisas não acontecem, nós estamos gerando impunidade em cima de impunidade, pecado em cima de pecado. E é por isso que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para que na igreja essas coisas sejam feitas dessa forma. E aí ele termina de uma forma muito veemente, ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo e os anjos eleitos, que guarde esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Paulo aqui introduz um apelo devido ao fato de ser uma questão de máxima importância e de extrema dificuldade. Em todo o assunto que nós tocamos na questão da disciplina de líderes eclesiásticos é assim. E que isso poderia facilmente influenciar a disciplina, poderia ser influenciada por considerações puramente subjetivas e parciais. Por isso esse cuidado, por isso essa veemência, por isso essa firmeza. E a gente pode perceber que não somente em casos como esse, essas subjetividades e parcialidades podem ocorrer, mas ainda mais nesses casos. E aí João Calvino faz a seguinte afirmação, ele diz assim: e essa atitude pode significar a ruína de uma igreja e também para todos os envolvidos. Quando nós não agimos dessa forma, principalmente no âmbito disciplinar, toda a igreja sofre. Porque é uma coisa delicada. E nós temos visto muitas igrejas caírem em descrédito, porque não aplicam a disciplina como deveriam aplicar, como a Escritura mesmo fala. E Timóteo, como um delegado apostólico, ele não deveria deixar que isso acontecesse. Ele deveria executar aquilo que o apóstolo Paulo fala, de forma correta, como ele diz, sem prevenção e parcialidade. William Hendricks, comentando esse trecho, ele faz o seguinte, ele apresenta as seguintes palavras relativas a essas questões eclesiásticas. Ele diz assim: ainda em nossos dias, os juízes tendenciosos, as máquinas eclesiásticas, os assim chamados comitês de investigadores, intrigados por caçadores de intrigas, o companheirismo e coisas afim, podem destruir uma denominação. A corrupção geralmente começa na cúpula. A história eclesiástica proporciona vários exemplos. O homem do banco da igreja não sabe o que de fato ocorreu enquanto dormia. Ao despertar, se é que desperta, geralmente é tarde demais. Por isso é essencial a imparcialidade e a honestidade absoluta em todos os assuntos, principalmente em assuntos como esse. E aí Calvino vai dizer assim: só quando fechamos os olhos a considerações pessoais é que podemos pronunciar um juízo equitativo. Por isso essa mensagem é tão importante para Timóteo e para nós também. Timóteo deveria saber que deveria exercer seu ofício com consciência e prudência, como se estivesse desempenhando isso na presença do próprio Deus e dos seus anjos. Por isso ele fala: conjuro-te perante Deus e Cristo. E ao falar dessa forma, Paulo está solenemente ordenando que diante dos olhos de Deus e em sua plena aprovação, essas instruções devem ser ministradas, e é dessa forma que deve acontecer no meio do povo de Deus. Por isso Paulo coloca Timóteo sob juramento de cumprir
o mandamento, porque o que nós estamos vendo aqui é um mandamento, da forma como ele mesmo recebeu. E aí, voltando mais uma vez a Calvino, ele diz assim, ele adiciona a Cristo e seus anjos, não que estes sejam juízes, mas como testemunhas futuras, quer da displicência, quer da imprudência, da ambição, quer das más intenções. Estão presentes como espectadores, pois a eles foi dado o encargo de cuidar da igreja. E, de fato, o homem que não se deixa abalar à vista de sua displicência e indolência, com a consciência de que o governo da igreja é conduzido pelos olhares de Deus e seus anjos, deve ser pior que o estúpido e um coração mais duro que a pedra. E quando se acrescenta um apelo tão solene, deve-se redobrar o nosso temor e a nossa expectação. Quando Paulo diz que ele deveria guardar esses conselhos sem prevenção, sem parcialidade, significa que ele deveria observar essas coisas sem preconceito, ou seja, sem se deixar influenciar por nenhum tipo de consideração subjetiva pecaminosa, que ele deveria ser guiado somente pela norma objetiva da palavra revelada de Deus, não fazendo nada com parcialidade ou favoritismo, sem se inclinar para um lado ou para outro, nem para o acusador, nem para o acusado, até que os fatos importantes de cada caso concreto tenham sido estabelecidos plenamente. E aqui nós vemos a forma como nós devemos agir no meio do povo de Deus. E aí, quando olhamos a nossa realidade, nós temos visto que muitas igrejas não têm agido dessa forma, nem têm andado por esses caminhos, porque muitas vezes nós, fazendo ou querendo fazer a vontade de Deus, tropeçamos, e aí voltamos da onde partimos. Nós temos visto um distanciamento. Quando nós olhamos para o mundo e vemos essas coisas no mundo, não é difícil entender que a igreja vai mal. Que a igreja vai mal. Nós estamos mal. E por quê? Porque nós não estamos seguindo a justiça, a sabedoria, a misericórdia representada nas Sagradas Escrituras. E nós estamos pecando contra o Senhor da igreja. E nós, como crentes, devemos exigir isso dos nossos líderes. Da onde saem os líderes? Nós olhamos para a nossa liderança no mundo e falamos, e dizemos muitas coisas, nos revoltamos. Da onde essas pessoas saem? Da onde elas vieram? Do nosso meio. Do nosso meio. O nosso meio está corrompido. Quando nós vemos isso no mundo, tranquilo, o mundo é assim. Mas infelizmente a igreja de Cristo também está andando dessa forma. E apesar disso, continua sendo a igreja de Cristo. Mas o que o Senhor quer de nós? Ele quer mudança, Ele quer arrependimento, Ele quer que nós voltemos ao padrão estabelecido na sua palavra, para, como diz a palavra de Deus, vivamos dias felizes. E aí não depende somente do pastor, não depende somente da liderança da igreja. Quando toda a igreja está andando nas mesmas pisadas, tem a mesma fé, tem a mesma expectativa. E é lógico que essa expectativa e essa fé, estou dizendo, é aquela que é compatível com a palavra. A igreja está sendo um instrumento, um luzeiro, como diz ali o Apocalipse, nesse mundo. A gente olha a eclesiologia das nossas igrejas e nós vemos principalmente na parte da disciplina, ou melhor, nós não vemos nada relativo à disciplina, muito menos disciplina de líderes. E isso acontecendo no meio das nossas igrejas. Homens que dão um testemunho
um testemunho reprovável e continuam exercendo o seu ministério. E eu poderia citar vários exemplos da realidade que todos nós vemos, né? Mas nós somos responsáveis por isso. E no momento em que você, como membro de uma igreja, como participante do corpo de Cristo, aceita esse tipo de coisa, você está sendo conivente com essas coisas. Você está sendo conivente com ele. E está fazendo parte desse grupo de pessoas que estão vilipendiando a igreja por meio do seu procedimento. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. O arrependimento é sempre um ponto de retorno ao caminho que nós devemos andar. É onde a maldição do pecado termina. É na confissão, no arrependimento e na mudança de direção da parte da igreja. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui para ouvir a Tua palavra e aprender, Senhor Deus, de Ti. Com a Tua justiça, com a Tua misericórdia, com a Tua bondade. Que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de nós, ó Pai. E que possamos, ó Pai, olhar para o livro de Timóteo, as epístolas de Timóteo, e ver aqui, Senhor, o manual da igreja. Porque a palavra de Deus é esse manual. Ver aqui, Senhor Deus, como nós, como igreja do século 21, devemos proceder. Não precisamos, ó Senhor Deus, contextualizar a igreja, a forma como as pessoas veem, falam por aí, com a modernidade. O Senhor não foi pego de surpresa com as mudanças, ó Pai, que ocorreram, Senhor Deus, nesse mundo. Todas elas já eram conhecidas, oniscientes, por aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Que possamos, ó Pai, como igreja, Senhor Deus, sermos obedientes, ó Pai, à Tua palavra, e que não estejamos em trajetória, Senhor Deus, completamente contrária ou distante àquilo que temos, ó Senhor Deus, expresso nas Sagradas Escrituras, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que essas coisas possam fazer parte do nosso dia a dia como igreja de Cristo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar